Alô, amigos e amigas, esse é o programa Agenda Econômica, que hoje vai examinar o tema o Programa Espacial Brasileiro. O Brasil tem previsto o lançamento em dezembro próximo do seu 4º satélite em parceria com a China. É já o produto de uma larga parceria, de uma larga cooperação que também está se ampliando para outros países como Brasil e Índia. Nós queremos saber aqui no programa Agenda Econômica quais os impactos que essa atividade pode ter na economia, na sociedade, na cultura, nas telecomunicações, na banda larga, por exemplo. E, para isso, o nosso convidado para esse programa é o Dr. Petrônio Noronha de Souza. Ele é diretor de Política Espacial e Investimentos Estratégicos da Agência Espacial Brasileira, a AEB, que vai nos dar explicações em torno desses temas, inclusive sobre o quesito segurança, já que o Brasil foi alvo também de ações de espionagem por parte de uma agência norte-americana. O que tem a ver a questão satelital com essa segurança? Participa do programa o jornalista Paulo Acrides. Doutor Petrônio, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma satisfação tê-lo aqui. É uma satisfação para mim também poder conversar com vocês e os telespectadores desse programa. Doutor Petrônio, o Programa Espacial Brasileiro remonta um esforço gigantesco, mas muitas vezes para o cidadão comum não fica claro o que tem a ver esse esforço monumental, muitas vezes invisível, com a vida prática dele. O que vai mudar, o que pode mudar na vida prática do cidadão? Eu diria que já mudou, né? O espaço hoje está presente na vida da maioria das pessoas, mesmo que ela não tenha noção que isso está acontecendo. Tá? O uso dos sistemas espaciais, das aplicações espaciais, hoje elas estão de tal forma imbricadas, presentes no nosso dia a dia, que a sua ausência, aí sim, nos faria sentir imensamente. Posso dar alguns exemplos. Né? Hoje é praticamente universal a presença nos celulares das pessoas das ferramentas de localização, né, utilizando o GPS, ou então os aparelhos que você tem no seu veículo. Né? Isso funciona, em parte, em alguns casos, graças a sistemas de solo, mas quando você sai das grandes cidades, ele basicamente só funciona porque existem sistemas de satélite para fazer o posicionamento. Né? Isso é a coisa hoje a mais natural. Você sai na estrada, programa aí o seu trajeto e vai acompanhando pelo GPS. Isso só existe porque os satélites estão lá. Também a previsão do tempo que nós temos hoje nos telejornais, nas rádios, nos jornais, está sempre presente com uma enorme precisão. A previsão do tempo hoje, em parte, ela tem a precisão que tem, em parte graças aos sistemas colocados em satélite. Né? Se esses sistemas desaparecessem, a nossa previsão do tempo regrediria em muito. Tá? Mais do que isso, as transmissões, né? O que nos permite hoje ter uma TV por satélite, como é tão comum, né? Naquele pequeno prato colocado nas residências, né? Que tem contato diretamente com um satélite geoestacionário. Aquele satélite está a 36 mil quilômetros da superfície da Terra e permite que você, em qualquer ponto do território nacional, tenha acesso a uma enormidade de canais e informações de todo tipo. Isso no passado, para gerações passadas, isso era um sonho, era uma ficção científica. Hoje é realidade, né? Graças a satélites também. Tá? Nós temos a ciência hoje avançando, né? Quem tem interesse em astronomia, em astrofísica, você recebe essas imagens maravilhosas produzidas pelos telescópios espaciais, já conseguindo observar regiões do espaço com um nível de detalhe a uma distância da Terra antes impensável para os telescópios colocados em solo. Isso é conseguido graças a satélites. Então isso já hoje faz parte dos processos educacionais, da vida econômica e de praticamente tudo o que fazemos. Apenas para completar um último exemplo para todos aqueles que foram das gerações anteriores que aprenderam geografia, né? Quando o professor trazia um atlas, pendurava num prego na lousa, né? E ia mostrar o globo. Né? Hoje um professor pode abrir um Google Earth e mostrar a Terra, tudo aquilo feito com imagens de satélites, né? Algo absolutamente impensável. Imagine um professor de geografia de 50 anos atrás usando uma ferramenta como aquela. Né? Então, isso tudo existe hoje graças ao espaço. Então, a nossa vida não vai mudar, a nossa vida já mudou graças a isso.
Doutor Petrônio, países de muito menor dimensão que o Brasil, do ponto de vista econômico, de dimensão geográfica, inclusive, como o Irã, o Equador, a Argentina e a Venezuela, lançaram seus satélites e nós parece que ficamos um pouquinho para trás. Isso pode ser devido ao acidente que ocorreu em Alcântara em 2003? Até que ponto? Bom, é preciso dividir. Alguns países citados, eles lançaram, mas não com os seus próprios lançadores. Eles eventualmente desenvolveram os satélites ou desenvolveram em parceria, às vezes, os satélites e utilizaram meios de outros para a realização do lançamento. Não é o caso do Irã, que efetivamente desenvolveu pelas razões da sua própria geopolítica, as questões militares envolvidas, desenvolveu um lançador e lançadores, como todos sabemos, eles são de uso dual. Eles podem ter aplicações tanto civis, né, para o lançamento de satélites, como bélicas, né, são aplicações militares, como vetores de mísseis. Mas o Irã tem o seu próprio lançador. Tem o seu próprio lançador. Agora, o que é que nós podemos dizer? Quer dizer, efetivamente o Brasil ele persegue o objetivo de ter um lançador próprio e operar uma base própria. Tá? Esse objetivo, naturalmente, ele foi afetado pelo acidente que ocorreu há 10 anos, né? Mas o objetivo não deixou de existir, ele continua sendo perseguido, muita coisa aconteceu depois. A base de Alcântara hoje não é mais a base de Alcântara do período anterior ao lançamento, ela foi muito aprimorada, aquela chamada TMI, que é a Torre Móvel de Integração, ela foi reconstruída com um conceito muito mais seguro, muito mais aprimorado, muito mais moderno. O próprio projeto do foguete foi extensivamente e ostensivamente revisto a partir do que se aprendeu em razão daquele acidente. Então, eu diria que sim, atrapalhou, prejudicou, postergou alguns marcos, mas nós aprendemos com aquele acidente e estamos trabalhando pelo aprimoramento do programa e esperamos, em um prazo não muito distante, satisfazer aquele objetivo original do Programa Espacial Brasileiro de ter um lançador próprio operado a partir de uma base brasileira. Agora, essa é apenas parte do programa espacial. Existe a parte de desenvolvimento de satélites, e que já teve vários satélites lançados. E nós podemos até explorar um pouco mais esse assunto. Ou seja, essa vertente do programa, ela continuou evoluindo, continuou avançando. A de lançadores nós ainda estamos trabalhando. É que nós sabemos que esse clube aeroespacial é um clube muito fechado. E as potências que estão lá dentro dificultam muito a entrada dos outros, né, que estão... E o Brasil tem um grande potencial pela localização da sua base, esses fatores que são vantagens objetivas. O Brasil, durante muitos anos, várias décadas, né, vem tentando ingressar nesse clube para ser mais protagonista nessa área. Quais são os obstáculos? O que já avançamos e o que falta para que tenhamos pleno acesso e participação? Nós temos que voltar um pouco na história dos programas espaciais. Os programas espaciais nasceram como derivativos, né, como decorrências de iniciativas de programas militares. Né? Basta voltarmos lá para os anos no pós-guerra, no imediato pós-Segunda Guerra, quando soviéticos à época e os americanos, eles se beneficiaram do rescaldo, né, do que eles conseguiram se apropriar, tanto em cérebros quanto em equipamentos, né, do que a Alemanha nazista desenvolveu. E esse rescaldo foi a gênese dos programas espaciais nos dois lados. Né? Aí veio aquela corrida espacial, aquela disputa ideológica. Exatamente. Mas, simultaneamente, é importante, não podemos tirar o mérito nem dos americanos nem dos soviéticos de terem sido capazes de organizar seus programas espaciais. Os programas não foram desenvolvidos apenas com base em alguns engenheiros alemães, por mais talentosos que fossem, e nos materiais recolhidos. Eles têm mérito total no que fizeram. Né? Eles conseguiram antever, ter a visão que aquilo os beneficiaria e, a partir daquilo, desenvolveram seus programas. Mas aquilo ocorreu simultaneamente ao longo dos anos da década de 50, né? Que é o pós-guerra, até o início mais declarado da corrida espacial, que já foi ali na virada dos anos 50 para o início dos anos 60. Né? Sputnik...
Foi quando houve o lançamento do Sputnik, e aí imediatamente os americanos também lançaram o primeiro voo tripulado soviético, que depois foi seguido do americano, e depois o programa Apollo do lado americano e o programa lunar soviético, que buscou chegar à Lua, colocar um homem na Lua, e isso acabou sendo realizado pelos americanos no final dos anos 60. Mas nós temos que ver que durante os anos 50, quando ainda não havia um programa espacial com realizações, o que as duas nações buscavam era o desenvolvimento de vetores, que eram lançadores, capazes de levar os artefatos nucleares. Porque durante a Segunda Guerra Mundial, os artefatos nucleares, as bombas atômicas e depois as bombas de hidrogênio, elas foram desenvolvidas, mas a única forma de transportá-las era mediante uma aeronave, um avião, que era muito vulnerável. Então, aquela janela dos anos 50 foi quando as duas nações tentaram desesperadamente desenvolver foguetes que pudessem, de uma forma muito mais agressiva, com muito mais garantia, levar esses artefatos nucleares. Aí a corrida nuclear, a Guerra Fria e tudo mais. Possível rapidamente e sem resposta. Né? Rapidamente e sem resposta. Né? Muito posteriormente, já no governo Reagan, que se aventou a possibilidade do chamado escudo antimísseis, que até hoje se discute, e a eficácia se sabe que não é absoluta. Né? Então, eles já sabiam que não bastava ter o artefato nuclear, eles precisariam ter um foguete. Tá? E essa foi a grande disputa nos anos 50. Tá? Até que o amadurecimento dessa tecnologia viabilizou, aí no início dos anos 60, o início das missões espaciais como nós a conhecemos. Mas é importante ter claro, não ter a inocência de imaginar que aqueles foguetes foram desenvolvidos para colocar macacos, homens, satélites em órbita. Na realidade, foram desenvolvidos para satisfazer toda uma questão de doutrina militar que era estabelecida naquela época. Né? Então, o que acontece? Ficou claro para as nações que conquistaram essa tecnologia que deter essa tecnologia era essencial para a capacidade militar da nação. Daí derivaram os chamados controles na disseminação dessas tecnologias. Né? Então, os regimes que nós temos hoje, que, como você disse, impedem que outros se juntem ao clube, na realidade são regimes de controle, de restrição à disseminação dessas tecnologias para evitar, não que as nações tenham um lançador capaz de realizar uma missão civil, científica, né? Mas de evitar que eles tenham um vetor militar, né, que é para lançar um míssil. Né? E as aplicações civis acabam sendo levadas de roldão nessa história. Então, a questão há uma dificuldade de aquisição a bens, a serviços, a produtos, a materiais que viabilizam esse tipo de lançamento. Sim, essa dificuldade existe, mas existe em função da questão militar. Eu vou pedir licença ao Beto para refazer a pergunta dele um pouco mais sinuosa. A quem contraria o avanço do Brasil nesse tipo de tecnologia? Ou, por outra, chegou-se a cogitar 10 anos atrás de que teria a possibilidade de ter havido sabotagem, Alcântara, que isso nunca mais se ouviu falar. Mas quem seriam os potenciais contrariados com o avanço do Brasil nesse tipo de tecnologia? Olha, é difícil dizer. A gente pode especular sobre o assunto. Digamos o seguinte, se o Brasil conseguir, em um dado momento, se estabelecer como uma alternativa comercial para os lançamentos de satélites, tá? Alguém que hoje fornece esse serviço, entende? Eventualmente deixará de oferecer com a quantidade, deixará de atender a todas as oportunidades aí surgidas. Né? Há uma iniciativa hoje no Brasil, em parceria com a Ucrânia, para o desenvolvimento e operação de uma base em uma operação comercial, né? Que é aquela da empresa binacional Alcântara Cyclone Space. Então, o objetivo estabelecido já há uma década, né, é de ter uma torre de lançamento, um sistema de lançamento em Alcântara para operar o chamado Ciclone 4, que é um lançador que vem sendo desenvolvido e aprimorado pelos ucranianos. Né? Então, no dia em que esse objetivo for atingido e nós tivermos condição de ofertar ao mercado uma alternativa de lançamento, alguém perderá mercado. Então, nós já poderíamos identificar aí, quer dizer, aqueles países que operam comercialmente os sistemas de lançamento como sendo
nações que não teriam interesse em ver esse desenvolvimento. Mas até aí não há nada, digamos assim, que seja condenável no sentido de que nada de errado foi feito, entende? Isso é natural entre as nações. As nações querem preservar os seus mercados, as suas oportunidades. Mas eu gostaria de lembrar ao senhor que uma das informações reveladas pelo Wikileaks, né, não faz muito tempo, era de que documentos da Embaixada Norte-Americana afirmavam, isso foi amplamente publicado, né, que haveria total ação para impedir qualquer transmissão de tecnologia espacial da Ucrânia para o Brasil, ou de outros países para o Brasil. E de resto, os acordos assinados entre as nações, nesse sentido, eles efetivamente não incentivam, em muitos casos, obstaculizam qualquer transferência de tecnologia. O acordo assinado com a Ucrânia para a operação do Ciclone, ele não prevê a transferência de tecnologia. Não prevê. Ele, na realidade, é um acordo de salvaguardas em que a tecnologia missilística ou a tecnologia de foguetes da Ucrânia é da Ucrânia, ela não será transferida para o Brasil. Tá? O Brasil operará, desenvolverá a base de lançamentos, vai operar conjuntamente, né? Mas não há provisões no acordo dizendo que as técnicas utilizadas para o desenvolvimento de motores, tanques, guiagem dos foguetes serão transferidas, cedidas, licenciadas ou de qualquer outra maneira para o Brasil. Isso não existe. Então é a norma, é a regra que isso não ocorra. Quanto aos documentos da época do desenvolvimento do VLS, isso uma questão de 10, 15 ou mais anos, né, que são manifestações de documentos diplomáticos americanos em que deixavam claro, né, explícita a posição americana contrária ao desenvolvimento, ela apenas refletia a posição americana da época e que continua a vigir. E eles não escondem isso de ninguém. Tá? Não mudou nada. Eles não mudam. Eles não incentivam a proliferação desse tipo de tecnologia no mundo. Gostando ou não, é a posição deles. No próximo bloco, nós vamos falar aqui no Agenda Econômica sobre a cooperação espacial do Brasil com a China. Vamos lançar o 4º satélite com a China, agora em dezembro, e também com a Índia. E também vamos falar sobre o nascimento de uma empresa brasileira para a questão satelital, a EMBSAT. Continue com a gente aqui no programa Agenda Econômica.